A gente tem a impressão que tudo é perfeito, mas a verdade é que não é. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Então é um erro também, mas sabe qual é o problema? A maioria das pessoas fala da teoria da evolução sem ter estudado de verdade. Outro cara vai falar pra mim, não, porque a evolução diz isso, disso. Eu falei, não, a evolução nunca falou isso, cara. E depois, por exemplo, a evolução ela não explica a origem da vida. O livro de Darwin, lançado em 1859, sabe como que chama? Você lembra como que chama o livro de Darwin que ele lançou? A origem das espécies. Ele não está explicando a origem da vida. Ele já parte que a vida existia. Ele não, hora nenhuma ele tenta explicar a origem da vida. A gente tem hoje modelos cosmológicos e vários modelos que tentam apresentar possibilidades da origem da vida. Mas o que a teoria da evolução trata, na verdade, não é da origem da vida, é da origem das espécies. Mas eu queria definir aqui pra gente manter no assunto que a gente tá falando. Você gosta de conversar? Você traz um monte de exemplo? Fica... Não, mas é pra você ver como às vezes a gente se equivoca em pequenos detalhes que fazem diferença. Vamos falar aqui da raça humana. Como que você vê a raça humana? Porque assim, pra mim é muito mais lógico você imaginar um criador que criou a criatura. É muito mais lógico e pra mim é muito mais racional. Porque as pessoas partem do princípio que a fé é uma coisa maluca e que não tem lógica e que não tem noção. Eu não vejo dessa maneira. Você acredita naquele negocinho dos macaquinhos lá que vai se transformando e vira no humano? Então, na verdade, não é também isso que diz a teoria da evolução. Você tem as fotos. Tem as fotinhas, né? E na escola, se diz ou não, mas na escola eu aprendi dessa maneira. Não, mas não é assim. O macaco, ele é o resultante... Vamos lá. Você concorda que o tigre e o leão são dois felinos? E o gato? Eu concordo. São felinos, certo? O tigre e o leão, eles dividem 90% do mesmo DNA. O homem e o chimpanzé têm 98,5% do mesmo DNA. A gente é muito mais parecido com o chimpanzé do que um leão com um tigre. Caraca. Isso biologicamente falando, certo? Então, o que eu acredito? O que diz a teoria da evolução? Não diz que a gente veio do macaco. Diz que nós tivemos um ancestral em comum. Um ancestral em comum. E que em um determinado momento, em um lugar, a gente começa a se desenvolver de um jeito. E em um outro lugar, por causa de adaptação ao meio, começa a se desenvolver em outro lugar. Uns chegam no macaco. E o ser humano é o único animal que desenvolveu o lóbulo frontal mais que os outros. Embora hoje a gente está descobrindo que golfinhos eles têm uma inteligência estrondosa, o polvo, eles têm comunicação. O problema é que nós, seres humanos, a gente é meio arrogante. A gente enxerga muito pouco. A frequência de luz que a gente vê é muito pouco. Tem animais que enxergam muito mais que a gente. A gente ouve muito pouco. Tanto que o som mais alto produzido pela natureza, sabe de que animal que é? Da baleia. A gente nem ouve. Caramba. É tão alta a frequência que a gente não ouve. A gente é um animal que a gente ouve muito pouco. Você não ouve o sistema de ecolocalização do morcego. A gente vê o morcego passar voando, mas ele tá gritando o tempo inteiro. Só que a frequência que ele grita, a gente não ouve. O espectro de luz a gente vê pouco, a gente ouve pouco. Então o que acontece? A gente tá engatinhando com a ciência. A ciência começa, na verdade, 1800 e pouco, 1900. Mas olha como que Deus é tão bom, né? Mesmo a gente com todas essas poucas qualidades, ele ainda disse pra gente reinar sobre todo e qualquer animal, hein? Você vê como que Deus é grandioso, hein? Então, mas é isso que eu falo. Foi bom. O pessoal pode até dar risada do que o Luan tá falando, mas assim, realmente é incrível como que as coisas se encaixam e ornam, entendeu? É tudo na medida certa. Eu não consigo olhar pro mundo e por isso que eu falo, o Xerano tá certo, meu. Eu acho que eu fui mais à toa mesmo, não fui ateu. Porque quando eu tive mais raiva de Deus, porque quando você olha pro mundo, você achar que isso daqui foi obra do acaso ou um acidente que deu certo, pra mim é uma loucura, cara. Então... Porque se você falar pra mim o seu relógio, é óbvio que você já vai imaginar alguém arquitetando na mente, escrevendo, desenhando e depois montando. E é exatamente o que o Gênesis fala do ser humano. E aí nós vemos um homem, uma mulher, nós vemos filhos, entende?
como que isso, a questão da evolução, que... Eu entendi o que você falou, que não é que Darwin defendeu que o macaco abriu o olho e acordou o ser humano. Eu entendi. Mas mesmo assim, pra mim, não tem lógica. Então, mas olha só, vamos lá. Como explica a teoria da evolução explica isso? São milhões... o problema é, de novo, a arrogância do ser humano. A gente vive 70, 80 anos e a gente quer explicar bilhões de anos de acontecimento que a gente não tem tecnologia para isso. Vou te dar um exemplo. Ninguém discorda hoje que o átomo existe. Beleza? Tanto que a gente tem acelerador de partículas, tem bomba atômica e tal. Ninguém discorda que o átomo existe, certo? Beleza. Sabe quem foi o primeiro a falar de átomo? Foi um filósofo 490 antes da Era Comum chamado Empédocles. E aí depois Epicuro, 300 e pouco antes da Era Comum, ele começa a desenvolver essa teoria junto com outros atomistas. Tomos, do grego, quer dizer divisão, e o prefixo a quer dizer negação. Então ele fala, você pega a matéria, vai dividindo, chega a uma partícula essencial que é átomos, indivisível. Ah, professor, mas hoje a gente já divide o átomo. Tudo bem, mas foi a ciência que deu o nome cedo demais. A teoria está perfeita. Sim. Durante 2.500 anos, a teoria atomista foi ridicularizada. Ela só foi comprovada começo do século XX, com a bomba atômica. Foi quando a gente realmente descobriu que o átomo existia. Entende? E hoje é uma verdade científica. Ninguém mais questiona. Mas assim, na criação do homem... Só para eu continuar, só para você entender. A gente está falando de bilhões de anos. Então a teoria da evolução, ela trabalha de forma lenta. Eu discordo de você quando eu olho e eu falo que tudo é perfeito. O mundo não é perfeito. Continua nascendo criança defeituosa, continua nascendo órgãos que cada vez funcionam menos para nada. O universo não é perfeito, é galáxia chocando com galáxia, é coisa explodindo, é gente morrendo, é doença que surge toda hora. Então não é perfeito. O que acontece? Cada vez existe uma adaptação. Qual é o problema? A gente vive tão pouco que a gente nunca vai chegar a ver, porque são milhões de anos de adaptação. São gerações inteiras que morrem, aí tem uma pequena adaptação, morrem gerações inteiras. Se você procurar no teu YouTube aí, procura peixe australiano com pernas. Tem um peixe que ele ficava, as lagoas baixavam e ele ficava passando fome porque abaixou o lagar, ele ficava naquelas lagoas nos corais, ele desenvolveu pernas. Tem vídeo, ele sai correndo. Perna mesmo, parece um lagarto. É um peixe que parece um lagarto. Então, isso prova a teoria da evolução? Cara, provar, não sei, mas é fortes indícios de que está existindo uma adaptação da espécie. Entende? Então, assim, quando você olha, a teoria da evolução, ela trabalha com tentativa e erro. Só que, assim, só sobrevive o que pode ficar vivo. O que não pode, morre. Com os milhões de anos, a gente tem a impressão que tudo é perfeito. Mas a verdade é que não é. Entende? É a impressão que a gente tem. Por quê? Porque o que não sobrevive vai morrendo. Mas a imperfeição, o cristão também concorda. Por isso que nós aguardamos a vinda de Cristo. O perfeito que eu falo é no sentido da vida, entendeu? Dos recursos que nós temos para continuar vivendo e a evolução do próprio homem, entendeu? Então, é esse tipo de perfeição que eu tô falando. Então a evolução do homem existe. A evolução como ser humano, como ser social. Não no sentido de Darwin. Mas não seria arrogância também? Porque é legal quando no Conto Gontijo eu falei isso também. Sempre que você vai conversar com o ateu, ele já parte do princípio de que Deus, ele não existe, tudo tem uma explicação lógica. Isso não seria também, talvez, uma arrogância de não partir do princípio eu não paro de desconhecer o transcendente? Então, eu não paro, eu entendo o que você está dizendo e eu não paro desse princípio. Eu não paro desse princípio. Eu vejo de forma contrária. Eu consigo muito bem falar eu não sei, não tenho explicação e tô tudo bem com isso. Quem pressupõe responder tudo são as religiões. Entende? Chega em qualquer igreja e pergunta alguma coisa para o pastor, ele sempre vai ter uma resposta. Ele vai fazer um malabarismo dele que for, ele não tem a humildade de dizer assim,
cara, eu não sei. Ou então, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas aí não é qualquer igreja, né, chileno? Porque o teólogo mesmo, ele vai ter que afirmar que tem coisa que ele limita, exato. não consegue explicar. Aí a gente cai em outra discussão, que é uma coisa que você sempre fala, né? O cristão verdadeiro. Que é uma frase que você fala. Tô marcado. É porque é problemática essa frase. Eu não acho. É problemático porque você tá pressupondo que você é o cristão verdadeiro, que a sua linha de pensamento é verdadeira. Assim como você pressupõe que... o outro... Mas assim, eu não faço parte do cristianismo. O outro cristão vai pressupor que a dele é verdadeira. O verdadeiro ateu, você acha que ele pode afirmar que Deus não existe? Não. Então ele é um ateu falso. Não, ele não entendeu o conceito de ateísmo. O cristão falso, ele não entendeu o conceito de cristianismo. Mas o ateísmo, ele tem uma semântica própria que só diz assim... É porque não vejo evidência de Deus. Você falar, chileno, que ser cristão é se auto-intitular, você dar... É um trabalho para nós. Porque, por exemplo, eu vou ter que chamar de irmão em Cristo o cara que tá usando da fé, que às vezes nem acredita em Cristo, que tá fazendo mal pros outros. Sim. Quando eu citei aqui em off um ateu que mandou uma mensagem horrível para mim, inclusive falando acerca de coisa pessoal minha e tudo. Na hora você fez assim, não, isso é um absurdo. Então eu posso dizer que esse ateu não é um ateu de verdade, é um cara arrogante. Mas não tem nada a ver com ateísmo isso, porque isso é um cara... Não, entendi. É porque eu tenho o ateísmo, só pra você entender, eu tenho como uma religião, cara. Então, eu tenho, já começa a dizer por aí, é você que tem, entende? Olha só, tem ateu que acredita em reencarnação e ele não deixa de ser ateu. Porque ele acredita que ele tem uma alma que sobrevive, só que ele não acredita num criador, num Deus. Ele é ateu do mesmo jeito. Eu não acredito. Eu não acredito em nenhuma transcendência metafísica. Vou te dar um exemplo. O budismo é uma filosofia ateia. Mas que acredita no karma. Mas que acredita na reencarnação, entendeu? Sim. Então isso que eu tô te falando foi o que a gente fez aquele primeiro debate lá que a Michelle falou. O ateísmo... É porque ali a gente tava falando de questões mais morais. Não, mas a gente tava falando assim... Eu vou só repetir uma frase dela porque é bem legal. O ateísmo não faz afirmação positiva sobre nada. É só a negação. Eu não acredito em Deus. Só isso. Mas é uma qualquer coisa. Eu não acredito em Deus. Não estou dizendo que eu tenho certeza que Deus não existe. Para mim, Deus não existe ou não vejo evidência. Então a palavra ateísmo é isso? Agora, é isso. Agora, se eu sou um cara imoral, se eu sou um cara... sei lá, se eu ladrão, se eu sou não sei o quê, isso não tem nada a ver com ateísmo. Você pode ser um cara de família, você pode ser um putanheiro, você pode ser um drogado. Chileno, nada disso faz diferença se você é ateu ou não. O cristão faz, porque qual é a premissa do cristão? A Bíblia é um manual, eu tenho que seguir e contextualizar tudo certinho. Texto fora de contexto já era pretexto. Legal. E aí, se a Bíblia tá lá, por exemplo, não assassinarás, e eu sou um assassino de aluguel, eu não tô sendo um cristão genuíno só porque eu me titulo cristão. Isso é algo óbvio. A gente tá falando de questões morais lá. Sim, mas, então a Bíblia determina algumas regras. O ateísmo não. É isso que eu tô te falando. O ateísmo não. Por isso que não dá pra comparar. Por exemplo, a Bíblia diz... não matarás. Né? Ou então, sei lá, não cobiçar a mulher do próximo, ou não roubarás, tal, não sei o quê. Isso são afirmações positivas que, se você quiser realmente ser um cristão e seguir o que a Bíblia diz, se você não fizer isso, concordo com você. Você não está cumprindo o mínimo que é exigido do cristianismo. O ateísmo não tem afirmação positiva. Só diz assim, eu não creio em Deus. Só o resto é individual de cada um. Entende? Essa é a diferença. O ateísmo, ele não faz afirmação moral de nada. Eu posso ser um filho e ser ateu. Como eu posso também ser um cristão, ser ateu. Só que se eu for um filho da puta e for cristão e não cumprir o que a Bíblia diz, a verdade é que eu não sou cristão. Eu só tô falando que eu sou cristão. Agora, o ateu, eu não acreditar em Deus, o que isso vai interferir na minha moralidade, na minha regra? Nada. Isso quem vai construir sou eu.